Adivinha quem está falhando? Sou eu, abestado, é o Motim. Pensava que fosse outra pessoa, né? Meu povo, vamos falar agora, nessa aula, de ligações químicas, né? As ligações químicas, na verdade, elas são reflexo do comportamento dos elementos. Ou seja, nós vimos na aula anterior de propriedades periódicas em que os elementos se comportavam de determinada maneira, né? E a forma que essa maneira é aplicada nos elementos tem o nome de ligações químicas, né? E qual é o dogma da reação química, né? É a regra do octeto, em que o átomo ele é estabilizado quando possui 8 elétrons na sua camada de valência. Em outras palavras, os elementos querem ser bestas, querem ser gases nobres, querem pertencer à nobreza. Então, vamos ver na prática como é que é isso. Vamos pegar o exemplo de um composto iônico chamado cloreto de sódio. É o sal de cozinha de todo dia, né? O sódio ele tem número atômico 11 e o cloro tem número atômico 17. Vamos fazer a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 2 com 2, 4, com 6, 10. Para 11 falta 1. 3s. O cloro, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p. 2, 4, 10, 12 para 17, faltam 5. 3p5. Observe o seguinte. Eu vou destacar a região do gás nobre mais próximo do sódio, que é essa região aqui, ó. Essa aqui é a distribuição eletrônica do neônio. Agora eu vou marcar para vocês qual seria a distribuição eletrônica do gás nobre mais próximo do cloro, que é o argônio. Para o sódio, eu acredito que fica bem visível se tirarmos um elétron, ficar 3s0, e aí ele forma um cátion. Ele vai ter uma configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre. Esqueça isso aqui. Agora, o elétron que fazia parte do sódio, agora vai fazer parte do cloro. Portanto, em vez de ser 3p5, aqui fica 3p6. Virou o quê? Virou um ânion, né? E esse ânion tem a mesma distribuição eletrônica do argônio, que é um gás nobre. Então, observem vocês que na camada de valência nós temos 8 elétrons. Essa é a camada de valência. 8 elétrons. Aqui, camada de valência, 8 elétrons. Conforme prevê a regra do octeto. Mas é lógico, toda regra tem sua exceção, como é o caso do íons ferro 2 e ferro 3. O ferro 2 ele tem distribuição a seguir. Vou colocar logo do terceiro ao quarto subnível. 3s2, 3p6, 4s2, 3d, quanto? 6. Esse é o do ferro 2. E o ferro 3 vai ter essa configuração. 3s2, 3p6, 4s. Aliás, não tem 4s. Tá? 3p6, 3d5. D5. Esse é o ferro 3. Observem vocês que são dois cátions que são estáveis, mas não possuem o octeto completo, logo eles são uma regra do octeto, apesar deles serem estáveis. Eles não têm configuração de gás nobre, mas são estáveis, né? Um outro exemplo é do íon hidreto. O que é o hidreto? É o ânion do hidrogênio, né? Se é um ânion do hidrogênio, vamos fazer a distribuição eletrônica dele. Tem 2 elétrons, né? Qual gás nobre relativo a essa espécie? É o hélio. O hélio também tem 2 elétrons. Então vejam,
Apesar deles, por exemplo, do ferro não possuir distribuição eletrônica parecida de um gás nobre, ele é estável em solução, tanto ferro 2 quanto ferro 3. O hidrogênio também, aliás, o hidreto ele é estável também. Só que ele não segue a regra do octeto, porque ele só tem uma camada e possui 2 elétrons, né, para o hidreto. Que ele vai ser estável porque tem configuração eletrônica igual à do hélio. Então, pessoal, a seguir, vamos ver os tipos de ligações que podemos observar nas reações químicas. Parrufa, menino! Muito bem, gente. Vamos agora estudar a primeira das 3 ligações que vamos estudar nesse curso de hoje, que são as ligações iônicas, né? Iônicas porque são compostas de íons, né? Parabéns. O que é que forma as ligações iônicas? É de um metal com um não metal. O metal geralmente é o cálcio, olha, é o cátion, e o não metal é o ânion. O que é que significa dizer? O metal ele vai ser o elemento menos eletronegativo e o não metal vai ser o mais eletronegativo. Vamos pegar de novo o exemplo do cloreto de sódio, né? Exemplo, NaCl. Observem que o sódio ele está posicionado à esquerda do cloro. Então, a gente já sabe que o sódio mais é um cátion, né? Então, aqui está ele. Ele é um metal. O cloro é um não metal, portanto, ele é o negativo, né? E lembre-se sempre, a tendência é sempre chegar no octeto, né? Mais uma vez, chegar no octeto. Então, veja só. Então, como é que eu represento compostos iônicos, né, se eles têm valências diferentes, né? Aqui fica fácil porque você tem carga 1 mais 1 e aqui uma carga menos 1. E se aparecer aí um composto com valência diferente, não tem erro. Vamos aqui representar a seguinte coisa. Vamos considerar um cátion M qualquer, com a carga M+, juntando-se com um não metal, vamos chamar isso de N, com a carga N-. Esse daqui, lembrando, é o cátion. Esse aqui é o ânion. Muito bem, como é que você vai fazer isso? Como representar uma fórmula de um composto iônico? No cátion, observe que eu tenho um número que multiplica a carga. O que você vai fazer? Você vai pegar o número que multiplica a carga, você vai colocar como sendo índice do ânion. Da mesma forma, o número que multiplica a carga do ânion vai ser o índice do cátion. Então, o que é que vai gerar isso? Vai gerar a seguinte coisa. M. Opa, toquei as bolas. Aqui é N. N de né. Né? É ou não é? Né. N. Então, observe que o número que multiplica a carga vai ser o índice do cátion do ânion respectivo composto. Sugiro mais uma vez que assista uma aula da professora Mauri sobre fórmulas químicas, que mais uma vez o animal esqueceu de dizer qual é a aula. Por favor, Tião, faça favor aí para nós, para nossa alegria, né? Então vamos pegar um outro exemplo, né? Vamos pegar o sulfeto de alumínio. Que diabo é isso, né? Sulfeto de alumínio.
de Al. Vamos fazer passo a passo. O enxofre ele tem 16 prótons. O alumínio tem quantos? O alumínio tem 16. Muito bem, pessoal. Depois da parada técnica, né, vamos agora distribuir os elétrons. Então vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nós temos elétrons, quantos elétrons nós temos aqui? 2, 4, 10, 12, 46, faltam 4. 3p, 4. O alumínio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 1. 2, 4, 10 com 12 mais 1, 13. Muito bem, pessoal. Observem o seguinte. Vamos destacar as camadas de valência. Aqui e aqui. O enxofre ele tem 6 elétrons na camada de valência. Portanto, ele é da família 16, calcogênio, né? O alumínio é um metal, né? É o metal da família do boro, porque ele possui 3 elétrons na sua camada de valência. Então, como é que eu faço para estabilizar o enxofre e como é que eu faço para estabilizar o alumínio para chegar no octeto? O enxofre ele é um não metal, portanto, ele tem uma eletronegatividade. Então, o que vai acontecer? Ele vai formar o ânion sulfeto. Não se preocupem que na aula de elementos de química inorgânica nós vamos falar detalhadamente sobre os tipos de funções que existem na química inorgânica. Muito bem. Então, como é que eu estabilizo os elementos da família do oxigênio? Com 2 elétrons na sua camada de valência. Então, em vez de 3p4, é 3p6. Observem vocês que eu completei o octeto e eu tenho uma distribuição eletrônica parecida com um gás nobre, que é o hélio, neônio, argônio, né, que ele tem 18 elétrons, certo? Agora vamos ver o alumínio. O alumínio ele tem 3 elétrons na camada de valência. Como é que eu faço para transformar a distribuição eletrônica de um gás nobre? Eu perco esses 3 elétrons. Né? O que significa perder 3 elétrons? É formar um cátion 3+. Porque eu perdi 3 elétrons. Então, o que acontece? Esses subníveis vão estar desocupados. E agora nós temos o quê? Uma distribuição eletrônica de um gás nobre, que é do gás hélio, gás neônio, certo? Que tem 10 elétrons na camada de valência. Então vamos pegar os seus respectivos cátions e ânions, né? Aqui é o alumínio 3+. E aqui, sulfeto. Seguindo essa regra, como é que fica? O número que multiplica a carga do cátion vem para cá. É índice do ânion. E o número que multiplica a carga do ânion ele vai ser índice do cátion. Então, vai formar o quê? Vai formar Al2S3. Tá aí. Fórmula do sulfeto de alumínio. Conforme a regra que nós falamos agora. Muito bem, pessoal. É isso que vocês precisam saber, no mínimo, de ligações iônicas. E agora você vai ver como é que são as ligações covalentes. Agora vamos ver uma ligação química que ocorre entre não metais com não metais. Né? Esse nome se chama de ligação covalente. Então, ao invés do perde-ganha de elétrons nas ligações iônicas, né, como nós vimos que por conta da diferença da eletronegatividade, um elemento vai receber elétrons e outro vai perder, na verdade vai existir um ganha-ganha. Né? Ou seja,
é uma coisa muito engraçada, né? Os elétrons pertencem a todos os elétrons, aliás, os elétrons pertencem a todos os elementos, mas ao mesmo tempo não pertencem a nenhum, né? E vocês vão ver isso daqui a pouco, né? Então vai existir esse ganha-ganha, mas sempre visando o octeto. Lembre-se sempre, a regra de ouro das ligações químicas se chama octeto. Vamos pegar o exemplo do cloro, né? O cloro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, quanto? 2, 4, 10 com 12 para 17, faltam 5. 3p5. Então, observe o seguinte, né? Para que o cloro se estabilize, ele precisa de mais um elétron. Então, quem vai fornecer o outro elétron na molécula de cloro? Um outro átomo de cloro. Então, vamos pegar aqui o cantinho, vamos ver o que vai acontecer. Vamos pegar agora os elétrons de valência, né? Cloro. 2, 4, 6, 7. Cada pontinho representa um elétron. Cloro. 2, 4, 6, 7. Então, o que acontece? Esses dois elétrons são compartilhados. Vai formar a seguinte ligação. Forma isso aqui, ó. Cl tracinho Cl. Então, vejam só. Na molécula de gás cloro, essa ligação representa dois elétrons, né? Sendo que um parte desse cloro e o outro parte desse cloro. Então, ao mesmo tempo, simultaneamente, os dois elétrons pertencem aos dois átomos de cloro. Então, vejam só. Partindo dessa premissa, nós temos quais tipos de ligações nas ligações covalentes? Nós temos ligações simples, que são representadas por um tracinho que representam dois elétrons, e nós temos as ligações duplas e triplas, né? E as ligações duplas e triplas, ela possui um nome especial, é chamada de ligação coordenada ou dativa. Por quê? Para que o outro elemento, que o outro átomo possa estabilizar, dá-se ou é doado um par de elétrons. O exemplo clássico é o exemplo do enxofre. O enxofre que nós vimos no exemplo passado, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então vamos pegar o enxofre e representá-lo com 6 elétrons. O oxigênio também. Oxigênio, 2, 4, 6. Oxigênio, 2, 4 e 6. Muito bem, gente. Como é que a gente faz para ligar esses elétrons? Então vejam só, como sempre devemos observar o octeto, vamos ligar os elétrons para formar a ligação. Vamos pegar o oxigênio. Então nós temos 6 elétrons com 7 e mais 1, 8. Então teoricamente nós teremos uma dupla ligação do oxigênio com o enxofre deste lado. Vejam vocês que sobrou 2 pares de elétrons, aliás, sobraram 2 pares de elétrons, e o oxigênio que sobrou, ele não está conseguindo fazer ligação. Então o que acontece? O enxofre vai doar este par de elétrons para o oxigênio. E como é que fica afinal? Fica assim. S, dupla O, O. E o par de elétrons que sobrou? Aqui, ó. Então, observe vocês que o octeto é completado, o octeto é obedecido, mas em situações que são diferentes, certo? Então, a explicação é idêntica, por exemplo, a uma ligação tripla, certo? Muito bem, gente. Agora vamos ver um caso especial de ligação covalente, que é a ligação metálica. E não é metálica de banda, é metálica de metal. Muito bem, pessoal. Agora vamos falar de ligação metálica sem trocadilho, né? O que é a ligação metálica? Nada mais é do que a ligação existente exclusivamente nos metais, em que essa ligação é causada pelo compartilhamento de todos os elétrons
entre os átomos do mesmo metal. Como é que a gente pode exemplificar esse tipo de coisa? A gente pode falar pelo modelo do mar de elétrons, né? Vamos pegar, por exemplo, a região do oceano que existam ilhas, né? Nós temos o mar e no mar existem esses pontinhos que são as ilhas. O que a gente pode observar nessa figura? Que nessa porção do mar ou do oceano, a água está ao redor das ilhas, não é verdade? Agora vamos observar esse mesmo raciocínio nos metais. Vamos pegar um pedaço de uma barra de metal, por exemplo, do alumínio, e vamos observar de forma microscópica, né? O que a gente observa? Existem os átomos que compõem esse elemento, e também nós temos os elétrons que existem junto com os átomos, né? E o que a gente pode concluir, né? Que nessa porção do átomo, os elétrons estão ao redor dos... os elétrons estão ao redor dos átomos. Da mesma maneira que no oceano, a água está ao redor das ilhas, né? Então, esse é o chamado modelo do mar de elétrons, que explica com certeza algumas propriedades dos metais, como por exemplo, alta condutividade elétrica, como também alta condutividade térmica. Então, pessoal, essas são as três ligações existentes e possíveis utilizando a tabela periódica. E agora a gente vai ver quais são as diferenças nas propriedades físicas e químicas de alguns elementos e de algumas substâncias que vamos mostrar agora. Muito bem, gente. Finalizando essa nossa aula de ligações químicas, vamos comparar algumas propriedades químicas e físicas de compostos covalentes, iônicos e metálicos. Eu esqueci do metal, né? Vamos colocar aqui ferro. Um Fe é sólido, aproximadamente 600 graus Celsius, aqui aproximadamente 1000 graus Celsius. Continuando. Qual o composto mais simples que a gente pode utilizar com os elementos da tabela periódica, né? É o gás hidrogênio, que ele tem fórmula H2. O hidrogênio é um gás, portanto ele tem pontos de fusão e ebulição abaixo de zero, né? O hidrogênio ele é um composto que entra em combustão com oxigênio para formar água, por isso que é o nome hidrogênio, né? Hidroágua, gênio, gênese, de geração, de formação, né? Falando nele, está aqui, a água possui fórmula H2O, ele é um líquido, ele tem um ponto de fusão de 0 graus Celsius e de ponto de ebulição de 100 graus Celsius, né? Agora, por que a diferença é tão grande entre o gás hidrogênio e a água em seus pontos de fusão e ebulição? Primeiro, vai ser a matéria da nossa próxima aula, que é sobre interações moleculares, né? O hidrogênio ele é o menor das moléculas existentes. Portanto, ele tem pouca interação entre as suas moléculas vizinhas. Por isso que, não tendo essa interação entre as moléculas vizinhas, ele é um gás. Por isso que ele tem um ponto de fusão e ebulição tão baixo, né? Ao contrário, a água é uma substância líquida. Por quê? Existe uma coisa chamada pontes de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio, causadas entre oxigênio e hidrogênio por conta da diferença de eletronegatividade, né? Nós também vamos ver isso mais adiante, né? Que essa propriedade causa que a água seja um líquido e que possui esses pontos de fusão e ebulição, né? Tudo isso daqui nós falamos de compostos moleculares, né? A seguir, nós temos o cloreto de sódio, né? Mais uma vez, nosso sal de cozinha, é o NaCl. Ele é um sólido à temperatura ambiente, né? Agora vamos observar o seguinte, o ponto de fusão é um ponto de fusão extremamente alto, 801 graus Celsius. Por quê? Se vocês lembrarem da nossa aula de atomística, eu devo ter falado em algum momento sobre a atração eletrostática, né? Então, como nós temos duas cargas, a força entre a carga positiva e negativa é muito intensa, porque os núcleos estão muito próximos. E para você
liquefazer um sólido iônico, você precisa de uma temperatura extremamente alta, justamente por conta dessa interação entre cargas do sólido, né? Ora, se o ponto de fusão já é uma temperatura violenta, imagine querer ebulir esse negócio, né? Quase 1500 graus Celsius. Pelo mesmo motivo, né? As forças de interação, né, que são forças de eletrostática, são muito intensas. E para você romper essas ligações, você precisa de uma energia muito alta. Então, esse seria uma explicação por que do ponto de fusão e ebulição ser tão alto, né? Finalmente, o ferro ele é sólido à temperatura ambiente, mas só que ele tem a capacidade de ser dúctil, né? Ele tem a capacidade de se amolecer e ainda mais, né? O ponto de fusão é um ponto relativamente baixo, né? Então, basta você ver nas siderúrgicas, basta você ver aquelas caldeiras contendo, por exemplo, na fabricação do aço, né? Você vê o ferro liquefeito, é um efeito muito bonito e perigoso ao mesmo tempo, né? Você vê o ferro como se fosse lava, né? Totalmente vermelhinho, né? E o ponto de ebulição também é bastante alto. Dificilmente você vai encontrar, digamos assim, evaporar ferro, a não ser que sejam em condições muito extremas, né? Apesar que existe esse tipo de coisa, né? Inclusive tem um nome engraçado, é chamado sputtering, né? Mas nem são todos os elementos que podem fazer isso. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Estudem, e a gente se encontra na próxima aula. Barrufa, meninos! Gulé, brincar com a rocha barrufa.